Muito boa noite, está começando pela Rede CNT o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é sempre ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje o senador Francisco Dornelles, que tem sido uma das principais vozes de defesa do Rio de Janeiro na questão dos royalties, ao lado, obviamente, do governador Sérgio Cabral. Boa noite, senador. Boa noite, Ricardo Bruno. É uma satisfação muito grande participar com você aqui nesse programa Jogo do Poder, que hoje tem aí o ilustre jornalista Felipe Maciel para conversar conosco. Conosco também convidamos o jornalista Felipe Maciel, da revista Brasil Energia. Boa noite, Felipe. Boa noite, Ricardo. Boa noite, senador. É um prazer estar com vocês. Senador Francisco Dornelles, o Rio de Janeiro está na antevéspera de uma decisão de extrema importância para o seu futuro. No próximo dia 26, o Congresso Nacional vai ou votar uma nova proposta de repartição dos royalties ou vai votar o veto do presidente Lula àquela decisão esdrúxula do próprio Congresso, de iniciativa do deputado Ibsen Pinheiro, que retirou do Rio de Janeiro boa parte dos royalties para dividi-la com todos os estados brasileiros, trazendo um enorme prejuízo, quebrando o pacto federativo, deixando numa situação absolutamente sem saída os estados produtores, leia-se Rio de Janeiro e Espírito Santo. O senhor acredita que nós podemos ainda chegar a um acordo, senador, ou está difícil? Ô, Ricardo, um problema de distribuição de royalties, o caso objetivo é royalties, é petróleo, mas você vê as consequências desse processo decisório no Pacto Federativo. Na realidade, você tem praticamente uma grande maioria de estados querendo tirar do Rio, querendo que seja repartido com eles uma receita que é do Rio de Janeiro. Então, o assunto tem sido discutido de um campo muito emocional. Você não ignora, tem sido ignorado problemas jurídicos, problemas financeiros, programa da própria conceituação de royalty. Você vê com frequência discursos inflamados dizendo que o petróleo não é do Rio, o petróleo pertence ao Brasil, o petróleo é da União. Em nenhum momento, ninguém de bom senso, do Rio de Janeiro principalmente, afirmou que o petróleo pertence ao Rio. O petróleo pertence à União, seja o petróleo que está no fundo da terra ou no fundo do mar, ele pertence à União. Agora, o royalty é uma indenização que a Constituição estabeleceu e que é devida por aquele que explora diretamente ou indiretamente o petróleo ao Estado e ao município que sofre o desgaste dessa exploração, que sofre as consequências dessa exploração, que é obrigado a fazer investimentos, que é obrigado a ter despesas de custeio para neutralizar consequências ambientais, sociais. Então você vê o seguinte, a Constituição reconheceu que o petróleo é da União, que o royalty é devido ao Estado e aos municípios que sofrem o desgaste dessa exploração, e ainda o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, aceitou um acórdão da ministra Ellen Grace, dizendo que o royalty é uma receita originária do Estado, que pertence ao Estado, que sofreu o desgaste da exploração. E distribuir os royalties, então, partindo desse pressuposto, com estados que não têm nenhuma relação com o processo exploratório, seria uma aberração. Poderia-se criar um outro mecanismo, um outro fundo, mas royalties não é. Então, dentro do conceito, você está querendo distribuir uma receita que constitucionalmente é do Rio de Janeiro, que o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu que pertence ao Rio de Janeiro, querendo distribuir essa receita entre todos os estados da federação. De modo que esse é um problema jurídico complexo e que, no momento devido, se realmente houver uma decisão do Congresso que agrida esses princípios, tem que ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Felipe. Senador, até que ponto a demora do ex-presidente Lula de vetar esse artigo da emenda Ibsen causou essa crise federativa, vamos dizer assim? Se o presidente tivesse vetado rapidamente essa emenda, aproveitado o legislativo anterior, talvez o governo tivesse mais força para não deixar isso passar? Felipe, é difícil você fazer uma avaliação, né? Eu acho que o presidente Lula nunca podia imaginar
que o projeto que ele enviou ao Congresso pudesse ser modificado de tal forma e que nele fosse incluído emendas que retirassem o royalty do Estado do Rio de Janeiro. Que o projeto enviado pelo presidente Lula, o primeiro, não tratava de royalty. Foi o projeto que transformou o sistema de concessão em partilha, que foi um grande erro. Porque no sistema de concessão, os estados e municípios recebiam a participação especial, que é uma espécie de imposto de renda sobre o lucro de petróleo, e o royalty, que é um percentual sobre a produção. Essa participação especial era devida aos estados e municípios. Na partilha, isso desaparece. Quer dizer, o sistema de partilha é altamente concentrador de receita. Então, a União, quando fez esse sistema, ela pensou em concentrar receitas nas mãos da União, mas queria respeitar, essa é a intenção da União, queria respeitar o pagamento de royalties de participação especial dos campos já licitados, ou seja, as regras que já existiam no pagamento dos estados e municípios. Quando chegou ao Congresso, houve a emenda Ibsen. Então, você hoje, em primeiro lugar, tem um problema federativo que tem que ser examinado sobre vários aspectos. Como eu disse, verificar se é possível uma lei distribuir aos estados e municípios uma receita que a Constituição e o próprio Supremo considerou que pertence ao Estado que sofre o desgaste da exploração de royalties. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, quando o Rio de Janeiro fez um acordo de renegociação da dívida interna, ele deu como garantia dessa dívida os royalties e participação especial que iria receber em decorrência da exploração de petróleo no seu território de contratos existentes. Foi feita uma avaliação de qual seria a receita do Rio e que seria entregue à União. Então, você, em segundo lugar, os royalties do petróleo, ou seja, o resultado da exploração do petróleo, está sendo utilizado pelo Rio de Janeiro para capitalizar o Rio Previdência. Mas, se você tirar, você vai deixar o funcionalismo público do Rio de Janeiro num estado realmente ameaçado pelo fato de não receber as suas aposentadorias. Então, a segunda pergunta: pode uma lei federal retirar ou mudar regras que já foram negociadas com a União e com o seu próprio Instituto de Previdência, tendo por base uma produção existente e garantida e regida por uma lei que estava em vigor naquela época? Esses problemas realmente estão sendo ignorados no Congresso Nacional, mas realmente, se não forem obedecidas na decisão final, eu não tenho dúvida nenhuma que o Supremo vai julgar qualquer medida judicial que for ele interposta, considerando essas peculiaridades do pagamento de royalties. Eu vou fazer um rápido intervalo, mas no próximo bloco eu queria saber o seguinte: o senhor não acha que a União tem que entrar de maneira mais incisiva nessa negociação? Porque a queda de braço entre estados produtores e estados não produtores, ela está vivendo um momento de impasse. Ninguém quer abrir mão de nada e os estados produtores, obviamente, que não podem abrir mão de nada. É preciso que a União, que é a terceira parte, já que essa é uma negociação tripartite, interceda e sirva de mediadora, cedendo um pouco daquilo que é da sua competência. Eu queria saber a sua opinião daqui a pouco, depois do nosso intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje entrevistando o senador Francisco Dornelles.